Boa noite, amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Vamos continuar, então, o estudo do nosso catecismo da Igreja Católica. Então, pegue aí o seu catecismo, tá? Eu já estou com o meu aqui. Então, gente, vamos seguir em frente aí, que nós ainda temos um bom caminho para percorrer. Não estamos nem na metade ainda do catecismo. Olha aqui, eu até marquei aqui onde a gente está. Olha só. Olha como que a gente ainda está no comecinho do catecismo para a gente estudar. E a gente ainda vai ter um bom tempo para poder estudar. O catecismo são 4 partes. A gente ainda está na primeira parte, que é a parte do credo. Né? São 4 partes para a gente estudar o catecismo da Igreja Católica. Então a gente ainda vai levar aí um bom tempo ainda estudando, né? Mas isso é importante. É importante a gente não ir correndo, ir devagarinho, tá? Assim como a gente está fazendo também com a Bíblia, né? Nós estamos também fazendo um estudo bíblico. Nós vamos devagarinho, né? Até chegar lá no Apocalipse. Se Deus nos der vida e saúde, rezem por mim. Tá? É só o que eu peço, que Deus me dê vida e saúde para continuar esse trabalho aí por muito tempo, que eu faço com muito prazer, com muito gosto. Não é? Graças a Deus, a gente terminou na última aula sobre o Espírito Santo. Então nós terminamos o estudo sobre a Santíssima Trindade, praticamente. Né? Falamos sobre Deus, o Pai, depois estudamos sobre Jesus Cristo, fizemos aí 25 aulas sobre Jesus Cristo. Depois o Espírito Santo. Aí estudamos a parte do credo, né, que fala de Deus, que é a parte mais importante, né? Se a gente não souber quem é Deus, para nós cristãos, Deus é um só, mas são 3 pessoas. Então nós temos que estudar quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Tá? É o nosso credo, né? Aí nós terminamos, abrindo aí o nosso catecismo, ok? Na página 214, tá? O último parágrafo que nós estudamos foi o 741. 741. O 742 é resumo, vai até o 747. Eu pedi para vocês lerem em casa, porque eu não vou passar o resumo aqui, porque senão vai ficar repetitivo. Tá? Mas vocês é bom estudar para vocês fixarem mais, aprenderem mais, tá? Hoje, gente, nós já vamos mudar de assunto. Graças a Deus, tá? Nós estamos caminhando. Nós vamos hoje para o parágrafo 748, página 214 do Catecismo Amarelinho. Se você quiser me acompanhar junto comigo, página 214, parágrafo 748, 748. O título é Creio na Santa Igreja Católica. Esse é o título. Então agora nós vamos para a parte do credo que ensina sobre a igreja. Então nós vamos fazer aí
umas boas aulas aí agora. Nós vamos agora caminhar por um bom tempo aí agora o estudo da igreja, a eclesiologia, a eclésia. Tá? Por que é importante a gente entender, gente, o que é a igreja? Por quê? Até agora nós estudamos Deus, Jesus, o Espírito Santo, a cabeça. Tá? Agora nós vamos estudar o corpo. Cristo é a cabeça. São Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 12, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo e nós somos os membros. Tá? Então é importante a gente também estudar sobre a igreja. Não basta a gente estudar sobre Jesus, sobre Deus, não. Infelizmente, tá? Tem gente que fala, eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo, mas eu não quero a igreja. É um erro. Isso é um grande erro dos cristãos. Tá? Eu rezo em casa, eu tenho meu Deus, a minha comunhão com Deus, eu não quero saber de igreja, porque o Papa é um pecador, o padre é um pecador, entendeu? Lá na igreja as pessoas só vão para reparar a roupa do outro. E eu já ouvi tanto isso. E o padre é isso, e o padre é aquilo, eu não gosto do padre, entendeu? É muitas desculpas que o povo dá para não ir à igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo, gente. Senão Jesus não tinha fundado. Para que Jesus fundou a igreja então? Para deixar lá de enfeite? Não, gente, é um erro. Tá? Eu amo a igreja, mas eu não quero saber de igreja. Não, é um erro. Ensine desde pequeno para o seu filho a amar a Deus, mas também a amar a igreja. Tá? Amar a igreja, ir para a igreja, não é? Então, gente, vamos, graças a Deus, a partir de hoje, nós vamos poder explicar o que é a igreja. Então, o catecismo já começa falando aí da Santa Igreja Católica. Tá? Então, só aí já tem muita coisa para a gente aprender. Creio quer dizer o quê? A nossa profissão de fé na Santa Igreja Católica. Mas como que ela é santa se ela é formada de homens pecadores? Afinal, ela é santa ou não é santa? Ela é santa. Eu estou fazendo aqui, gente, uma introdução. Nós vamos estudar isso tudo. Só para você entender. Eu gosto sempre de fazer uma introdução para você já estar entendendo o que nós vamos abordar. A igreja é santa, porque é a instituição, aquilo que Jesus fundou, tá? Sob lá Pedro e os apóstolos, lá em Mateus capítulo 16. Sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, gente, nunca vai ser vencida. Não vai ser até o Cristo voltar. Ela vai sofrer perseguição, ela vai sofrer com maus pastores, maus padres. Sim, vai sofrer com maus leigos como nós. Sim, vai sofrer. É o que Jesus... Lembra que Jesus contou da parábola do joio e do trigo? É isso daí. A igreja, é o que o Lutero não entendeu. Tá? Quando a gente estuda o Lutero, a gente chega a uma conclusão. Lutero ele não estava totalmente equivocado, não. Mas só que ele não entendeu. Infelizmente o Lutero ele estava assim na ânsia, né? Ele viu os erros dos filhos da igreja e ele jogou fora a rede. Ele não soube separar os peixes ruins dos peixes bons. Ele jogou fora a rede. Essa é a comparação que nós fazemos quando o Lutero falou que não tem igreja, não tem papa, não tem nada disso. Então, o que ele fez? Em vez de ele separar o joio do trigo, como Jesus mandou, ele jogou fora a rede, com tudo. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Nós fazemos parte de uma instituição onde existem pessoas boas e pessoas más. Não é só na igreja, não. Isso é em todo lugar. O mundo em que nós vivemos tem pessoas boas e tem pessoas más. A igreja é a mesma coisa, gente. É a barca de Pedro. Entendeu? Então, a igreja é santa, a instituição. Agora, ela é formada de homens pecadores, logicamente. Então, a igreja, ela tem o quê? Ela tem infalibilidade, mas ela não tem impecabilidade. É o que as pessoas não entendem. Como que a igreja pode ser infalível se ela é pecadora? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando ela ensina uma coisa, ela não erra. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali. Jesus disse, quem vos ouve, a mim ouve.
Quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10:16. Então, quando a igreja ensina alguma coisa, tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu, e no céu não pode entrar nada errado. Então, vamos entender, gente. Quando a igreja ensina alguma coisa, ela não pode errar, porque senão nos leva para o inferno. E Jesus não quer isso. Agora, ela é formada de homens, entendeu? Que os homens da igreja podem errar, como houveram papas que erraram, não em termos de doutrina, erraram em comportamento. Tanto que a igreja fez lá a reforma depois do desastre, né? Que não foi uma reforma que o Lutero fez, foi uma revolução, né? Então, quer dizer, o que a igreja fez? Ela mudou muito, pastoralmente. Até hoje a igreja vai vendo o que precisa mudar. Quando há um erro pastoral, a igreja vai mudando. Agora, doutrina, a igreja nunca mudou, gente. 2000 anos, a igreja ensina a mesma doutrina. Não mudou, não vai mudar e não espere mudança em termos de doutrina. A igreja vai mudar em termos pastoral, alguma coisa e outra, ela pode mudar. Agora, doutrina, aquilo que é dogma de fé, que é uma verdade de fé, o nosso credo que nós estamos estudando aqui, não vai mudar uma linha. Não pode. Aquilo que é verdade não muda. Muda aquilo que é mentira. Entendeu? Mas aquilo que é verdade não adianta. Não, a igreja, não adianta bater o pé. Por isso que eu estou falando. É uma escolha. Ou você é um católico convicto e praticante, ou você deixa a igreja. Não tem meio termo, gente. Então você tem que fazer uma escolha. Agora, para você aderir à sua igreja, você tem que conhecer. Como é que você vai amar aquilo que você não conhece? Então, é onde que o profeta Oséias profetizou lá, capítulo 4, versículo 6. Meu povo perece por falta de conhecimento. O católico, ele não conhece a sua fé. Então, vem um outro, fala alguma coisa no ouvido dele, ele não sabe a sua fé, não estuda a sua fé. Santo Agostinho já dizia, eu creio para compreender, mas eu compreendo para crer muito mais. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que estudar. É o que nós estamos fazendo aqui. É a teologia que você deve fazer se você tem oportunidade. Gente, o que mais eu me orgulho é de ter feito teologia. Não é porque é para mim saber mais do que os outros, não, mas é para mim entender não somente a minha fé, mas também todas as outras fés também. Você tem que estudar. Agora, para você estudar as outras religiões, você tem que estudar a sua primeiro, para você saber aonde está o ponto de divergência. Aonde que isso aqui diverge do cristianismo e principalmente da igreja que Cristo fundou. Por que a igreja chama católica? Isso tudo nós vamos ver. Está tudo no nosso credo. A igreja que é una, santa, católica, apostólica, romana, que não faz parte da identidade da igreja. Mas por que a igreja é chamada de romana? E muitas outras coisas. Então, me acompanhe aí que nós vamos ter bastante aula aí. Eu tenho certeza que depois dessas aulas você vai amar muito mais essa igreja. Assim como eu. Eu já falei aqui e torno a dizer. Tá? Eu respeito todas as religiões. Tá? Não gosto de discutir religião com ninguém. Agora, estou falando por mim. Eu pude, graças a Deus, estudar todas as religiões e eu não troco a minha fé por nenhuma outra fé. Tem uma música do Padre Zezinho que fala assim: não troco a minha fé por outra fé. Entendeu? Mas para isso eu preciso estudar. Para mim poder optar pelo cristianismo e pela igreja católica, eu tive que estudar todas as fés, todas as religiões. Agora, você não pode ser católico e ser outra religião, não. Ou você é católico ou você é protestante. Ou você é católico ou você é espírita. Ou você é católico ou você é muçulmano. Ou você é católico ou você é budista. Gente, eu estou falando isso aqui com a maior caridade do mundo, com o maior amor do mundo. Tá? Não tem esse negócio de você ser católico e frequentar outras religiões, não. Você tem que fazer uma opção. Estude todas as religiões, mas escolha uma. Entendeu? Você não pode ficar aqui e ali. Assim como você tem um time de futebol, assim como você tem a sua cor preferida. Quando você casa, você escolhe uma mulher, pelo menos deveria ser assim. Ou a mulher escolhe um homem. Então, tudo na vida você tem que fazer uma escolha de um só. E a religião é a mesma coisa. Você não pode ficar de galho em galho. Como dizia o Padre Léo. Hoje em dia está ali, outro dia está lá, hoje em dia eu frequento aqui, outro dia eu frequento... Gente, as doutrinas não batem.
Não adianta esse negócio, eu vou lá só para visitar. Você vai acabar ficando lá. Não adianta. Ou você fica lá, ou você fica aqui. Isso eu peço para você que é católico. Faça a sua escolha. Entendeu? E nós vamos respeitar a opção de cada um. Entendeu? Então vamos ver o que o catecismo fala para nós. Eu fiz essa pequena introdução, agora vamos ver o que o catecismo fala sobre a igreja. Parágrafo 748. Sendo Cristo a luz dos povos, Jesus já disse isso, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Este sacrossanto sínodo, congregado no Espírito Santo, deseja ardentemente anunciar o Evangelho a toda criatura e iluminar todos os homens com a claridade de Cristo que resplandece na face da Igreja. Esse sínodo que ele está falando aqui é o Concílio Vaticano II, gente. É o último concílio da Igreja. A Igreja já realizou 21 concílios na história nesses 2000 anos. É uma reunião que o Papa faz quando precisa para abordar alguma coisa. E o último foi o Concílio Vaticano II, lá em 1962, mais ou menos, que foi uma maravilha. Muita gente critica o Concílio Vaticano II. Não, gente, o Concílio Vaticano II foi uma maravilha. Só que ele foi um pouco diferente dos outros. Os outros foi um concílio para poder combater uma heresia. Tá? O Concílio Vaticano II não, ele foi um concílio pastoral. Ele quis mudar as coisas de dentro da igreja, não de fora. Entenderam? Então, gente, graças ao Concílio Vaticano II, eu estou aqui. Antes do Concílio Vaticano II, o leigo não podia fazer o que eu estou fazendo aqui, não. Só podia dar aula padre, diácono e bispo. Assim mesmo, o diácono permanente, ele também não tinha muita vez na igreja. Só aquele diácono transitório que depois iria ser padre. Era mais padre e bispo. Hoje, gente, nós leigos podemos fazer de tudo na igreja, de tudo. É grupo de oração, é celebração da palavra, é não sei o quê, né? As pastorais, catequese. Agora, claro que nós temos uma responsabilidade muito grande. Que a gente não pode pregar o que a gente quer. Por isso que a gente tem que estudar, como eu já falei. Então, gente, o Concílio Vaticano II foi uma maravilha, que abriu as portas para a evangelização dos leigos. Trouxe o quê? Os grupos de oração que não tinha, trouxe os movimentos, né? Tudo isso antes do Concílio Vaticano II não existia, gente. A missa, não é? Era só em latim. Aí eu te pergunto, você entende latim? Eu não entendo latim. Né? Então as pessoas ficam criticando o Concílio Vaticano II porque abriu para a língua do povo. Né? Antigamente o padre ficava virado para o altar, agora fica virado para cá. Gente, isso aí são coisas secundárias. Isso aí não tira o valor da missa. O que rege a missa é o rito. Não é a língua, não é se o padre está virado para lá ou para cá. Isso não é o que dá valor ao sacramento. É o rito. Entendeu? Então a gente tem que parar com essas brigas entre tradicionais e não sei mais o que. Gente, nós somos igreja. Vamos ser mais maduros na fé, pelo amor de Deus. Então o Concílio Vaticano foi uma maravilha. Abriu muitas portas para a igreja. E ele falou também sobre a igreja. Como ele falou aqui. É com essas palavras que começa a constituição dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. É um documento da Igreja chamado Lumen Gentium, do Vaticano II. Eu tenho esse documento aqui, mas eu não trouxe para mostrar. Um outro dia eu posso até mostrar. Numa próxima aula eu posso até trazer aqui alguns documentos do Concílio Vaticano II para te mostrar. Que é uma maravilha, gente. Tem a Lumen Gentium sobre a Igreja, tem a Dei Verbum sobre a Palavra de Deus, né? Tem a Gaudium et Spes também do Vaticano II. Gente, são vários documentos maravilhosos que o concílio colocou para a gente estudar, falando sobre todos os problemas da igreja no mundo. A doutrina social da igreja que não tinha, como que a igreja vê essa questão social que é tão debatida hoje, não é? É marxismo, é comunismo, é não sei mais o que, é teologia da libertação. Tudo isso a igreja fala.
Mas os católicos não leem, os católicos não estudam e ficam aí falando esse monte de besteira. Vamos ver o que a igreja fala nos seus documentos, gente. Para depois a gente poder não sair falando besteira aí pro povo. Tá? Com isso, o concílio mostra que o artigo de fé, ou seja, o credo, sobre a igreja depende inteiramente dos artigos concernentes a Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que o credo é a nossa regra de fé. Por quê? Porque vem dos apóstolos. Muita gente não entende isso. Aquela oração bonita do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, é uma oração poderosíssima, que nós temos que rezar, é obrigatório todo domingo na missa. Ali está toda a nossa fé, são 12 dogmas, 12 verdades da nossa fé, que vêm dos apóstolos. Aí você poderia me perguntar assim, mas aonde está o credo na Bíblia? A oração do credo não está na Bíblia. Tá os fundamentos do credo. Mas a oração do credo não está na Bíblia, mas veio da tradição da igreja, que para nós católicos é tão importante quanto a Bíblia. Tá? Já falei isso aqui várias vezes. Nós não somos biblistas. Nós não somos protestantes que só acreditam na Bíblia. Não. Nós acreditamos na Bíblia e na tradição. Muita coisa chegou até nós através da tradição. E o credo foi um deles. Aonde que fala que os sacramentos são 7? Na Bíblia não fala. E como é que a igreja sabe? Pela tradição da igreja. E várias outras coisas, gente, que a igreja sabe através da tradição. Mas não está na Bíblia. Por quê? Porque Jesus não ensinou tudo. Ele fala isso lá. Entendeu? Várias passagens, textos bíblicos falam isso. Então tem muita coisa que Jesus ensinou que não está escrito ali na Bíblia explicitamente, vamos dizer assim. Tá, é o fundamento. Tá? Mas muita coisa não está ao pé da letra, como eu já expliquei isso aqui várias vezes. A igreja não tem outra luz senão a de Cristo, segundo uma imagem cara aos padres da igreja. Estou fazendo também um vídeo aí sobre os padres da igreja. Já fiz aí 2 vídeos sobre os padres da igreja e vamos fazer mais. Ela é comparável à lua, cuja luz toda é reflexo do sol. Então, por que a igreja é considerada também como uma luz? Por quê? Porque Jesus voltou para o Pai. Mas o que ele falou? Eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ensinar vocês toda a verdade, gente. Leiam esses textos, pelo amor de Deus, está lá no Evangelho de São João, capítulo 14, 15 e 16, mais ou menos. 3 capítulos, Jesus fala várias vezes, eu vou mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ensinar vocês a verdade. Toda a verdade, não é só um pedacinho da verdade. Por isso que a igreja não erra. Jesus não falou, vou ensinar para vocês um pedaço da verdade. Não, ele falou toda. É um provérbio, um pronome. Então quer dizer, gente, pelo amor de Deus, vamos entender as coisas. Por mais que a igreja seja formada de homens pecadores, mas no ensinamento ela não erra. Por quê? Porque ela tem a luz de Cristo. Cristo está ali. Cristo e o Espírito Santo estão na igreja. E não deixa jamais... Isso, gente, é uma coisa impressionante que os reformadores falaram. A Igreja Católica errou o caminho que Cristo deixou. Olha que absurdo! Então todo mundo estava errado. Até 1517 foi todo mundo para o inferno. Né? Olha a cabeça das pessoas, as besteiras que as pessoas às vezes falam. Como que a igreja pode errar o caminho se Jesus prometeu que estaria com a igreja? Até o fim dos tempos eu estarei com vocês. Com os apóstolos. Vou mandar vocês pregar, batizar, e o Espírito Santo vai estar com vocês. Agora, como é que Jesus deixou a igreja errar? Durante 1500 anos. Olha a incoerência dessas pessoas. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 748. O parágrafo 749 diz assim: o artigo, ou seja, o credo, sobre a igreja depende também inteiramente do artigo sobre o Espírito, que o precede, ou seja, o Espírito Santo. Por isso que nós estudamos sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e agora sobre a igreja. Entendeu? A gente não pode estudar primeiro sobre a igreja, primeiro precisamos estudar sobre Deus, depois Jesus, né? E depois o Espírito Santo. Aí agora sim a gente vai estudar sobre a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então primeiro temos que estudar a cabeça para depois estudar o corpo. Entendeu?
Com efeito, após termos mostrado que o Espírito Santo é a fonte e o doador de toda a santidade, confessamos agora que foi ele quem dotou a igreja de santidade. Olha aí. Então, gente, a santidade da Igreja Católica não vem dos seus membros, não. Vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a igreja ser santa. Por isso que ela não erra. Entendeu? Por isso que ela é formada de homens, mas ela não acaba. Gente, eu já falei isso aqui e vou falar novamente. A igreja já era para ter acabado há muito tempo. Se não fosse o Espírito Santo estar presente ali, a Igreja Católica já era para ter acabado há muito tempo. Não é só pelas pessoas de fora, não. Não é só pelas divisões, não, das pessoas que foram embora, não. Não é só por causa disso, não. Por causa também das pessoas de dentro. A igreja não esconde. O Papa João Paulo II pediu perdão no ano 2000. Houveram papas indignos. Houveram bispos indignos. Houveram padres indignos. Houveram diáconos indignos e houveram leigos indignos. E há até hoje. Não acabou, não. Entendeu? Claro que não é eu e você que vamos julgar. Deus vai julgar eles. Igual esse povo aí que fica metendo a lenha no Papa. Vamos rezar pelo Papa. Se ele falar alguma besteira, alguma asneira, Deus vai julgá-lo. Agora, não fique falando mal do Papa, nem dos bispos, nem do padre. E não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus quem fala. Não mexam com o ungido do Senhor. Eles são ungidos de Deus. Entendeu? Então, gente, deixa para Deus julgá-los. Agora, isso não quer dizer que eles não possam errar. E não estou falando em termos de doutrina. Não estou falando sobre isso. Eles podem errar em outras coisas lá. Entendeu? Agora, veja, se não é um dogma de fé, gente, você não é obrigado a aceitar. Entendeu? Agora, você também tem que ter discernimento. Por exemplo, se um padre falar alguma coisa errada, você tem que ter conhecimento, entendeu? Para você falar, ó, isso que o padre falou aqui não está correto. Entendeu? Então, eu não vou seguir o que ele está falando. Entendeu? Então, se ele falar alguma coisa contrária à doutrina da igreja, você não é obrigado a seguir. Entendeu? Aí, infelizmente, ele está rompendo com o juramento que ele fez e Deus vai julgá-lo. Mas para isso você tem que ter discernimento. Tá? Por isso que é bom você estudar a sua fé. Por quê? Na hora que você vê alguém falando alguma coisa errada, ó, isso aí que a pessoa falou não está correto. A igreja não fala isso. Tá? Quantas vezes eu já vi na internet aí A, B ou C falando alguma coisa e eu deixo para lá. Eu nem sigo, nem ouço, deixo para lá. Porque eu sei que aquilo ali não está correto. A gente vê muito isso na internet. Fulano, Bertano e Cicrano falando muita coisa ali que a igreja não aprova. Não é isso que a igreja está falando. E eu largo para lá, eu não vou seguir aquela pessoa. Mas para isso a gente tem que conhecer a nossa fé. Entendeu? A importância de você estudar. Segundo a expressão dos padres, a igreja é o lugar aonde floresce o Espírito. Olha aí. Porque, gente, é na igreja que você tem o Espírito Santo. Aonde que você recebe o Espírito Santo? Primeiro, no batismo. Sem igreja não tem batismo. Depois, no crisma. Todos os 7 sacramentos é na igreja. Ninguém pode receber o sacramento em casa. Principalmente o batismo e o crisma. Você tem que ir para a igreja. Igual eu já falei aqui várias vezes, vou falar pela última vez. A crisma não é facultativo. Não é, gente. Graças a Deus, esse ano nós formamos 118 na matriz. Graças a Deus. 118 crismaram esse ano. Todo ano é uma infinidade de pessoas que a gente crisma. Mas ainda tem muitos ainda que não são crismados. Então, gente, vamos crismar. Crisma não é facultativo, a crisma é para todos. Então, se você pode crismar, vá, busque aí a sua paróquia aí para você receber o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo que vai te dar força para você seguir em frente, você ser um soldado de Cristo. Agora, também não faça o crisma também por fazer e larga a igreja. Não é assim também. Tem gente que faz a primeira comunhão e o crisma e rapa fora. Não, não é assim também. Aí que você tem que trabalhar mais ainda pela igreja. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 749.
Agora nós vamos para o parágrafo 750, ok? Crer que a igreja é santa, olha o que o catecismo está dizendo, hein? Parágrafo 750. Crer que a igreja é santa e católica e que ela é una e apostólica são as identidades da igreja. Como acrescenta o símbolo niceno-constantinopolitano, é inseparável da fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Olha aí. Então se você é cristão, se você é católico, você não pode falar assim: eu acredito na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas eu não acredito na igreja. Então você não é católico. Porque o mesmo credo que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala da igreja. Una, santa, católica e apostólica. É o mesmo credo. Então como é que você pode acreditar em uma coisa e não acreditar na outra? Então você não é católico. Você é um farsante. Entendeu? Você não pode acreditar, senão você degola Cristo. Entendeu? Você não pode acreditar na cabeça e não acreditar no corpo. Então, gente, faz parte da identidade da igreja católica, da igreja de Cristo. Então, a igreja é una. Eu só vou falar agora, não vou desdobrar, porque nós vamos estudar cada uma delas. Então, a igreja tem 4 identidades. Tá? 4. Então, Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, é a Santíssima Trindade. A igreja, ela tem 4 identidades. Se você pegar a identidade da igreja, qual que é? Una, santa, católica e apostólica. Essas são as 4 identidades da igreja. Aí você poderia me perguntar assim: mas está faltando uma. Qual? O romana. O romana não faz parte da identidade da igreja, não. Então eu vou repetir. A identidade da igreja, da sua igreja, da igreja de Cristo, que Cristo fundou. Una, santa, católica e apostólica. Essas são as 4 identidades da igreja. O romana não faz parte da identidade da igreja. Por que nós falamos romana? Por quê? Porque a sede da igreja está em Roma. O Papa, o Vaticano, tá? Que a sede da igreja católica fica em Roma. Mas isso não é um dogma de fé. Não. Por que a igreja está em Roma? Porque Pedro e Paulo foram para Roma e lá morreram. Muita gente pergunta: não tinha que ser em Jerusalém? Não. Por que a igreja, a sede da igreja não é em Jerusalém? Não. Por quê? Porque Jesus mandou pregar pelo mundo todo, não é? E os apóstolos fizeram esse chamado. Jesus fundou a igreja sob Pedro e os apóstolos, e os apóstolos Pedro e Paulo, que é chamado as colunas da igreja, porque Pedro pregou aos judeus e Paulo aos pagãos. Então, os 2 apóstolos são a coluna da igreja, vamos dizer assim. A coluna quer dizer o fundamento, aquilo que sustenta a igreja. Então, Pedro e Paulo, né, os 2 grandes apóstolos, os 2 foram para Roma, pregaram, não é? E foram para Roma os 2 e ali morreram. Tá? E a igreja então construiu ali o Vaticano em cima do túmulo de Pedro e construiu ali uma igreja para São Paulo, onde ele morreu, ali em Roma. Por isso que a sede da igreja católica é ali e por isso que ela é tida como romana. Mas isso não é um dogma de fé. Não faz parte da identidade da igreja. Entendeu? Tanto que o Papa já morou fora de Roma. Já fiz um vídeo sobre isso aí. Quando estudamos sobre os concílios, história da igreja, eu já expliquei sobre isso. O Papa já ficou 70 anos na França, em Avignon, na França, numa cidade chamada Avignon, na França, 1300 e pouco, mais ou menos. O Papa ficou lá 70 anos. Então, quer dizer, se de hoje para amanhã o Papa quiser ir para Jerusalém, ficar um tempo lá, ele pode. Se ele quiser ficar um tempo aqui no Brasil, ele pode. Entendeu? Claro que isso não vai acontecer, porque nenhum deles fizeram isso, a não ser, né, na França. Né? Foi a única vez que o Papa saiu de Roma. Mas todos, principalmente os últimos papas, eles jamais vão querer sair dali do Vaticano de Roma. Entendeu? Eu acho que isso nunca vai acontecer. Mas, se de hoje para amanhã o Papa quiser, não tem problema nenhum. Ou para Jerusalém, ou para o Brasil, ou para outro lugar. A sede da igreja pode ser em qualquer lugar.
Mas a igreja fixou em Roma, por quê? Porque Pedro e Paulo morreram em Roma e ali a igreja construiu a sua sede, o Vaticano fica ali. Entendeu? Mas não faz parte da identidade da igreja. Entenderam, gente? Então é por isso. Então, qual é a identidade da igreja? Para você não esquecer: una, santa, católica e apostólica. Essas são as 4 identidades da sua igreja, da igreja que Cristo fundou. Se não tiver essas 4 identidades, não é a igreja de Cristo. Por quê? Porque foi Jesus quem quis assim. Isso aí, gente, não é que nós somos melhores do que os outros, não. As outras igrejas, que nós chamamos de irmãs, nossos irmãos protestantes, nossos irmãos ortodoxos, a igreja chama de irmãos. Mas não é a igreja de Cristo. Por quê? Porque não foi Jesus que fundou. Isso aí não sou eu que estou dizendo, gente. Isso aí é a história que está dizendo. Os protestantes vieram com Martinho Lutero em 1517 e a igreja ortodoxa se separou da igreja católica em 1050, lá com o patriarca de Constantinopla chamado Miguel Celulário, que rompeu com o papa da época. Entendeu? Então os ortodoxos e os protestantes romperam com a igreja católica. Entendeu? A gente espera que um dia eles voltem. Tá? Amém. A gente respeita que eles continuem sendo felizes lá. Mas não é a igreja de Cristo. Porque não foi Jesus que fundou. Então a igreja de Cristo é a una, santa, católica e apostólica. Isso aí só você vê na história. Isso aí não sou eu que estou dizendo. É a história que confirma isso. Entendeu? Continuando aí. No símbolo dos apóstolos, fazemos profissão de crer em uma igreja santa e não na igreja, para não confundir Deus com suas obras, e para atribuir claramente a bondade de Deus, todos os dons que ele pôs em sua igreja. E quais são esses dons que o catecismo fala aqui, que ele colocou na sua igreja? Primeiro, os sacramentos. Primeira coisa que Jesus colocou na sua igreja e não tem em nenhuma outra igreja. Esse é o perigo de você abandonar. Você que é... Gente, eu não estou falando aqui aquele que nasceu em outra religião. Esse não tem culpa de nada. Aquela pessoa que nasceu numa outra religião, ela não tem culpa de nada. Agora, o perigo é você que é católico e abandona a igreja para ir para outra religião, seja ela qual for. Porque você perde os sacramentos. Entendeu? Olha só, veja bem, eu vou colocar aqui. Depois você lê lá, para você não achar que eu estou mentindo. Batismo. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Olha aí. Tá vendo? Então você precisa ser batizado. Outra coisa. Confissão. Jesus falou: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem, os pecados não estarão perdoados. E esse povo fica falando aí: eu me confesso direto com Deus. Mas Jesus não mandou confessar com Deus. Jesus mandou confessar com o Padre. Então, aonde que você é perdoado os pecados? Na igreja católica. Então, se você sair, você perde isso. Você não tem isso nas outras religiões. Aonde que você tem... Ali, gente, as pessoas ainda não entenderam isso. Na confissão, você tem a certeza que você foi perdoado. O Padre te dá absolvição. Eu te perdoo, em nome de Cristo, lógico. Eu te perdoo os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem certeza que foi perdoado. Entendeu? Então, o perigo de você abandonar a igreja, tá vendo? Você perde o batismo, você perde a confissão, você perde a Eucaristia, que só tem na igreja católica. O que Jesus falou? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. É promessa de Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Jesus falou isso. Então, se você abandonar a igreja, você não vai ter mais o corpo de Cristo para você comungar. E todos os outros sacramentos é a mesma coisa. Você não vai ter unção dos enfermos, você não vai ter o matrimônio. Eu vou me juntar.
você não vai ter a bênção de Deus. Eu vou casar só no cartório, você não vai ter a bênção de Deus. Não separe o homem o que Deus uniu, não é o que o homem uniu. Ali são coisas humanas, ali são uniões humanas. Mas aonde que Deus abençoa? É na igreja, é um sacramento. Até porque no cartório você pode divorciar. Na igreja você não pode divorciar. Entendeu? Você pode pedir a nulidade do seu casamento, é diferente. O seu casamento pode ser nulo, aí sim. Você pode pedir a nulidade, alguma coisa pode ter acontecido que o seu casamento não valeu. Entendeu? Agora, divórcio não pode acontecer no sacramento. Não existe divórcio na igreja. Existe no cartório, né, no mundão aí existe. Agora, na igreja católica não existe divórcio. Entendeu? Então você perde isso tudo. Entendeu? Outra coisa, a hierarquia. Aonde que tem a hierarquia? Só na igreja. É o que a gente chama de magistério da igreja, que é o Papa, os bispos, os padres e os diáconos, com todos os erros humanos que eles têm. Eu já falei aqui. Entendeu? Mas Jesus deixou. Foi Jesus quem quis. Tem muitos textos bíblicos do Novo Testamento que fala do Papa, que eu já fiz vídeos aí, fala de padre, fala dos bispos e fala dos diáconos. Entendeu? Então foi Cristo quem quis, Cristo que deixou. Se você não concorda, você vai estar discordando de Cristo. Entendeu? Então, tá vendo o prejuízo, o perigo que é você que nasceu católico e depois vai para outra religião, porque você perde isso tudo, você não tem nada disso nas outras religiões. Entendeu? Você tá abandonando a igreja de Cristo para ir para a igreja, para as religiões que não foi Jesus que fundou. Não. Gente, estou falando isso aqui com todo o amor do mundo. Por isso que eu estou falando. Quem nasceu nas outras religiões, não, isso aí tudo bem, Deus vai relevar. Porque a Bíblia fala, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, você que nasceu católico e larga a igreja para ir para outra religião, aí, olha, mas eu deixei a igreja porque na igreja tem isso, na igreja tem aquilo, como eu falei no começo. Você não tem que largar a igreja por causa de erros humanos, não. Até porque eu tenho certeza absoluta que lá para onde você vai também tem os mesmos erros, porque somos humanos. Tá? Mas a diferença não é os erros humanos. Se fosse pelos erros humanos, você poderia até sair. A questão é a parte da doutrina. O perigo é a parte doutrinária, não é a parte humana. Entendeu? A parte doutrinária é que você está largando uma doutrina de 2000 anos para doutrinas que não tem 2000 anos. Entendeu? Então, esse é o perigo. Entendeu, gente? Então, nós vamos continuar, tá? Eu quero ir devagar para você entender. Então, na próxima aula, nós vamos dar sequência. Ainda tem muita coisa para a gente ver. Eu parei aí no parágrafo 750. Na próxima aula, nós vamos continuar aí no parágrafo 751. O título é A Igreja no Desígnio de Deus. Olha aí, então a igreja é um desígnio de Deus. Gente, são duas instituições que Deus quis. Duas. Por isso que não acaba. Igreja e família. São duas instituições que foi Deus quem quis. Então elas nunca vão acabar. Família e igreja. Por que o encardido quer destruir tanto a igreja e a família hoje? É só você ver aí na mídia, nas redes sociais. O que o demônio está fazendo hoje? O que ele quer destruir hoje? Duas coisas. A família e a igreja. Repara para você ver. As leis que ele quer implantar. Tudo contrárias à família e à igreja. Repara para você ver, depois você me fala aí nos comentários se você quiser. Tudo hoje que o demônio está fazendo é contra a família e igreja. Por quê? São as duas instituições fundadas por Deus. A igreja, Jesus fundou lá sob Pedro os apóstolos, que já era prefigurada no Antigo Testamento, nós vamos ver isso. E a família começa lá desde o Gênesis. O homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, crescer e multiplicar.
As duas coisas que Deus criou. E Jesus, quando nasceu, viveu aonde? Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Tá vendo? Então, gente, na próxima aula nós vamos entender a igreja no desígnio de Deus, as denominações e as imagens da igreja. Então, esse é só o começo do que a gente ainda vai abordar muito ainda. Se Deus quiser e Ele há de querer, nós ainda vamos abordar muita coisa ainda. Eu quero ir bem devagar, não quero correr, para você aprender muito e você amar muito mais essa igreja que nós somos membros. Eu sou um membro dessa igreja, você também. Se você é batizado, você faz parte dessa igreja. São Paulo diz isso. Tá? Nós somos a família de Deus, ok? Através do batismo. Filhos de Deus por adoção, irmãos de Jesus Cristo e membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, por isso que você tem que defender, amar, né, a sua igreja. Não é só amar, é defender também. Por isso, gente, que a gente não tem que ficar calado, não. Vamos ficar falando mal aí. Eu não aceito, sinceramente, não aceito que fique falando mal do Papa, fique falando mal, né? Não aceito porque, entendeu? Eu não gostaria que falasse mal da minha mãe, do meu irmão, né, da minha família. Então, assim como eu defendo a minha família, eu também defendo a igreja porque eu faço parte dela. Entendeu? Então, nós temos sim que defender, se for possível, com a nossa vida. Foi o que os apóstolos fizeram. Deram a vida por Cristo e pela igreja. Amém? Continuo pedindo a você aí a sua colaboração. Continuo pedindo a você aí, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva nos nossos vídeos. Tá bom, gente? E peço a vocês aí que façam aí seus comentários, se vocês estão entendendo, estão gostando do nosso estudo. Qualquer coisa, estamos aí para responder e conversar sobre tudo que vocês quiserem aí conversar, a gente pode conversar, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Se Deus quiser, Deus abençoe a todos.